Oi, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a nossa última aula, a nossa 11ª aula na matéria de higiene 3, né? Higiene do trabalho 3. Nós vamos falar sobre vibração, né? E para vocês, o que é vibração? Vibração são movimentos que acontecem, que são provocados por máquinas ou equipamentos, né? E acontece por quê? Porque essas máquinas ou equipamentos, eles têm partes rotativas ou partes que fazem movimentos alternados e provocam assim uma oscilação nas pessoas, nos móveis, nas edificações, né? E que nós podemos verificar através disso? A gente tem que estar verificando se isso realmente para o trabalhador pode estar comprometendo a saúde do trabalhador. Mas é fácil de verificar quando se trata de vibração, por quê? Porque a gente só pode caracterizar que é vibração e que está trazendo danos ao trabalhador se ele está em contato com a fonte. Né? Se ele está em contato com uma máquina, se ele está em contato com uma furadeira, por exemplo. Né? Então, dessa forma, eu vou caracterizar que a vibração existe e ela pode estar trazendo danos para aquele trabalhador. Mas lá na nossa norma, né, na NR15, ela não fala de quantitativos. E se a gente quiser estar buscando esses quantitativos, a gente vai ter que submeter uma norma internacional, as ISOs, né? Então, a gente tem duas ISOs que falam dos valores, né, dos limites que a gente pode deixar um ser humano exposto à vibração. Essas ISOs são a ISO 2631 e a ISO/DIS 5349. E elas vão te dar esse formato. Só que, para que a gente possa caracterizar essa vibração mesmo, a gente tem que fazer uma perícia do local, né? A gente tem que ir no local para verificar o que está acontecendo realmente naquele local com aquele trabalhador. E é a partir disso que a gente vai estar verificando se essa vibração está agindo de forma irregular sobre o trabalhador. E se for verificado insalubridade por causa da vibração, ela vai ser de grau médio. Então, a gente vai ter aí uma situação que a gente vai estar gerando aí uma insalubridade de grau médio. E a nossa legislação, o que ela fala? Ela dá algumas características, na NR15, ela dá algumas características da perícia, como que tem que ser essa perícia. O que a gente tem que levar em consideração para fazer essa perícia? Essa perícia, primeiro a gente tem que ter critérios para fazer essa perícia. Então, existe uma série de critérios que a gente tem que seguir. Outra coisa, e que não só na vibração como nos outros riscos a gente tem que levar em consideração, é o equipamento qual a gente está executando. A gente tem que ter um equipamento apropriado que a gente possa estar fazendo essa avaliação. E também uma metodologia, como que a gente vai verificar o ambiente, onde que a gente vai estar fazendo as medições, né? Toda uma metodologia de trabalho que a gente vai ter que estar especificando. Aí a gente começa na verificar o ambiente, a gente vê qual o ciclo de trabalho, as condições de trabalho naquele determinado local e também vê o tempo de exposição do trabalhador. E, a partir das nossas medições com equipamento, a gente faz uma análise das medições quantitativas. E, por último, a gente tem que também analisar se já existe alguma medida preventiva, né? Preventiva que vai tornar essa situação não insalubre ou que não. Se não existe, a gente pode até propor algumas medidas para melhorar aquele ambiente. Né? Dessa forma, a gente está tentando melhorar, verificando e tentando melhorar esse ambiente que aquele trabalhador possa estar sendo exposto à vibração. Tá? E como que acontecem essas vibrações? Essas vibrações podem acontecer de duas formas, ou localizada ou uma vibração de corpo inteiro. As localizadas, elas acontecem mais com ferramentas menores, né? Ferramentas de mão, né? Que são as motosserras, que são as britadeiras, marteletes, furadeiras e etc. E
elas normalmente são localizadas nos membros superiores, mãos e braços, né? Também podendo acontecer nos pés e nas pernas, mas é mais difícil, né? Mas dependendo do tipo de equipamento pode ser que aconteça. E o que elas podem provocar no nosso organismo? Quando a gente fala de vibração, a gente tem, quando ela é localizada, né, a gente tem alguns sintomas que a gente já pode estar verificando se está acontecendo com os trabalhadores e para estar diagnosticando com antecedência, para fazer a prevenção dessa situação, porque a gente vai talvez reduzir aí o tempo de exposição deles, né? Mas quais são esses sintomas? O que seriam esses sintomas? Primeira coisa é um formigamento nos dedos, né? Isso aí, às vezes, a gente não consegue estar diagnosticando porque isso pode ser proveniente do próprio equipamento, né? A pessoa não sentir, etc. E aí fica difícil, às vezes, de dar um diagnóstico a respeito disso. Mas logo após isso, a gente pode começar a ter o ataque de branqueamento, que é dito a síndrome de vibração de mãos e braços, né? E o que acontece com isso? Eu vou tendo na ponta dos dedos, né? Eu vou tendo eles com pontas brancas, né? E o que vai acontecer? Pode ser que aconteça em um só, pode ser que aconteça em vários, né? Mas aí isso eu ainda estou no início dela. E aí eu ainda posso ter alguma reversão para tentar minimizar esse ataque do branqueamento no profissional. Mas aí isso pode ser aumentando, e esse ataque pode ter assim, um tempo, uma duração de 15 a 60 minutos, pode chegar a 2 horas, né? Então eu tenho que já começar a perceber que isso está acontecendo para tentar minimizar isso. O que isso vai causar no trabalhador? Ele vai perder a destreza manual, ele vai às vezes perder a sensibilidade ao calor e ao frio, né, as temperaturas. Então, isso vai trazendo transtornos para esse trabalhador que às vezes são irreversíveis. E aí pode ser que a gente chegue no ponto de não estar só nas pontas. Esse branqueamento atinge os dedos todos, pode ser um, pode ser vários, né? E aí essa situação está se agravando ao ponto de daqui a pouco a gente ter que afastar esse trabalhador. E por último, qual o sintoma mais grave? É quando já sai o branqueamento e aí eu entro com uma situação pior, que é um azulado meio roxeado, como se você não estivesse tendo bombeamento de sangue nos dedos, né? Então aí traz um transtorno maior. E o que eu posso fazer para estar evitando essa situação? São situações que eu vou agir mais na prevenção, né? Eu tenho que estar sabendo que a vibração pode trazer danos para os trabalhadores, então eu tenho que estar prevenindo. Primeira coisa é tendo equipamentos que tenham uma situação ergonômica melhor, né? Então trazendo essa possibilidade para o trabalhador. Também já existem luvas antivibratórias que já estão comprovadamente dando uma eficiência adequada. Então você pode estar colocando essas luvas no trabalhador. E a principal medida é você fazer turnos, né? Você não deixa que a exposição à vibração seja constante. Então você faz turnos, você faz alteração daquele trabalhador naquela determinada posição e você minimiza essa situação. Então, quando você tem a localizada, que através pode ser de uma britadeira, que é muito comum, né? A gente tem que tentar observar desde o início, perguntar quais são os sintomas, se ele está apresentando algum sintoma, se ele chegou a verificar alguma coisa, para a gente tentar agir logo no início, tá? Mas não só as localizadas são importantes, a gente precisa também entender que existem vibrações de corpo inteiro. Como assim? Aí já não são equipamentos menores, já são equipamentos grandes que o trabalhador está dentro dele, né? Que tipo de equipamentos são isso ou máquinas? Pode ser um ônibus, pode ser um caminhão, pode ser um trator, né? Então aquela vibração acontece naquelas máquinas e é transmitida para o trabalhador. E a gente também tem que verificar se isso está trazendo danos ao organismo do trabalhador. Por quê? Porque pode acontecer de ser danos irreversíveis. Como eu tenho características sérias, né, por exemplo, nos trabalhadores, nos motoristas de ônibus, que atinge a sua coluna vertebral.
E aí você tem que tratar disso antes que chegue numa situação que seja irreversível, né? Mas não só a coluna é atingida, né? A gente pode ter problema gastrointestinais, pode ter problema no sistema circulatório, pode ter problema no sistema respiratório. Então, tudo isso, a gente sabendo dos sintomas, estudando, verificando o que está acontecendo com o trabalhador, a gente pode tentar evitar. Tentar fazer turnos, tentar minimizar, tentar trazer também equipamentos, ônibus, os diversos veículos com bancos mais adequados, que a pessoa tenha conforto, e também trazer uma vibração, tentar buscar equipamentos com menos vibração. Com isso a gente vai tentando minimizar e vai trazendo um ambiente de trabalho melhor para esses trabalhadores, né? Espero que vocês tenham entendido essa parte de vibração. Estudem, verifiquem os diversos tipos de sintomas que podem ocorrer, verifiquem quais são os equipamentos que mais provocam vibração, para que vocês possam visualizar isso e tentar minimizar esse risco para o trabalhador. Então, com isso, gente, a gente vai chegando ao final dessa disciplina, né? Nós falamos sobre calor, falamos sobre ruídos, falamos sobre vibração, e são agentes muito importantes, né? Que a gente tem que verificar o ambiente, que a gente tem que fazer medições, que a gente tem que verificar o que é melhor para o trabalhador, não deixando nenhum dos limites de tolerância serem ultrapassados, para que a gente não provoque nenhum dano nesses trabalhadores, né? Nós vamos ficando por aqui, espero que vocês estudem, concretize esse estudo que a gente acabou de dar, para que fique melhor para vocês, né? Para que vocês entendam mais, né? E a gente vai se encontrar na próxima disciplina, que é a Higiene do Trabalho 4, né? Que a gente vai falar de pressões hiperbáricas. E por último, vocês vão ter outra disciplina de Higiene do Trabalho 5, né? Que vai falar sobre radiações. Bons estudos e até mais.